vamos para o nosso conteúdo. Como eu falei para vocês, eu vou falar aqui referente a saldo mínimo e troco mínimo para portabilidade, tá? Por quê? É uma das regras primordiais também para conseguir fazer uma portabilidade. Muitas vezes, né, a maioria das pessoas só estão se atentando à taxa. Ah, minha taxa é tanto. Ah, minha taxa é tanto. Tá. Mas muitas vezes a sua taxa se enquadra, mas o que acontece? Não se enquadra no troco mínimo daquele banco ou no saldo devedor mínimo daquele banco para que realmente possa conseguir fazer uma portabilidade, tá certo? Então, por isso que é importante saber todas as regras, ficar por dentro de todas as regras, para que vocês saibam exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Por isso que eu sempre falo, vocês precisam entender, por isso que eu trago realmente em detalhes, para vocês entenderem o consignado, para saber se o contrato de vocês está em condições ou não de fazer uma portabilidade, tá certo? Vamos lá pelo primeiro banco, que seria o Banco Banrisul, tá? Olha só, o Banco Banrisul, saldo devedor mínimo, ele não coloca um saldo devedor mínimo. Ou seja, então, se você precisar fazer uma parcela pequena pelo Banco Banrisul, é possível, tá? Porque ele não tem saldo devedor mínimo, certo? Ele não estipula. Porém, ele estipula sim um troco mínimo. Então, você vai lá, você vai fazer a portabilidade, certo? O seu saldo pode até ser pequeno, porém, a operação tem que dar um troco mínimo para o cliente de pelo menos R$ 200. Se não der pelo menos R$ 200 de troco para o cliente, não pode ser feita a operação. Então, vocês entenderam a diferença de saldo mínimo devedor e troco mínimo? São situações diferentes, tá? Saldo devedor é quanto vocês devem lá no outro banco. O banco que você vai portar a sua dívida, é quanto você deve lá. O troco mínimo é quanto vai sobrar de troco para o cliente. Então, vocês entenderam? Pelo Banco Banrisul, não tem saldo devedor mínimo, mas tem troco mínimo de R$ 200. Agora, Banco Bradesco, tá, pessoal? Vamos entender, então, as regras do Banco Bradesco, né? O saldo devedor mínimo pelo Banco Bradesco já é de R$ 900, ou seja, parcelas tão pequenas não consegue fazer, tá? Tem que ter pelo menos um saldo devedor mínimo de R$ 900. Depois, um troco mínimo de R$ 250 se for para TED, e se for para ordem de pagamento, né, que é OP, seria R$ 300, tá? Então, esse é o troco mínimo por parte do Banco Bradesco. Agora vamos entender, então, pelo banco C6 Bank, um banco que está bem forte também na portabilidade, por mais que ele não está com taxa tão reduzida, mas está sim com uma taxa atrativa e que muitas pessoas estão conseguindo fazer a portabilidade para o C6. O saldo devedor mínimo pelo banco C6 é de R$ 2.000, olha só. Então, parcelas pequenas sem chance de fazer pelo banco C6. Por quê? O saldo devedor mínimo do seu contrato, quanto você deve ainda, tem que ser de pelo menos R$ 2.000. E o troco mínimo, olha só, um troco mínimo de pelo menos R$ 200, tá? Então, R$ 2.000 de saldo devedor, com um troco mínimo de pelo menos de R$ 200, certo? Essas são as regras do Banco C6. E agora, o banco que está aí em alta no momento, qual seria a regra do Banco Daicoval? Muitas pessoas pedindo portabilidade pelo Banco Daicoval que está com a menor taxa de juros. Qual a regra para o Banco Daicoval? Um saldo mínimo, né? Um saldo devedor mínimo de R$ 500, certo? Então, tem que ter pelo menos um saldo devedor mínimo de R$ 500 e um troco mínimo de pelo menos R$ 100, tá, pessoal? Tem que ser pelo menos R$ 100
senão nada feito pelo Banco da Ecoval. Vocês estão entendendo, pessoal? Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo o que seria troco mínimo e saldo devedor mínimo. Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo, tá? Olha só, vamos entender então os outros bancos como fica, tá? Vamos lá, o Banco Itaú também, tá? O Banco Itaú, o saldo devedor mínimo do Banco Itaú seria de R$ 2.000, igual ao Banco C6, R$ 2.000, um saldo devedor mínimo, tá certo? E o troco mínimo pelo Banco Itaú seria de pelo menos R$ 200, tá? Essa é a regra do Banco Itaú. E depois nós temos também o Banco Pan, pessoal. Banco Pan, banco muito conhecido, que também está trabalhando bastante portabilidade, tem sido efetivada várias propostas pelo Banco Pan. E qual é o saldo devedor mínimo para o Banco Pan? Seria de R$ 1.000, tá? Saldo devedor mínimo de R$ 1.000 pelo Banco Pan. E um troco mínimo, olha só o troco mínimo do Banco Pan, pelo menos R$ 50. Então, até algumas parcelas razoavelmente baixas, não pode ser baixíssimas, né? Mas razoavelmente baixas, vamos colocar aí acima de R$ 30, R$ 40, né? A gente já acredita que já dá um saldo devedor aí de pelo menos R$ 1.000, certo? E um troco mínimo de pelo menos R$ 50, para que realmente possa ser efetivada uma portabilidade pelo Banco Pan, tá? Depois nós temos, por último, o Banco Safra, pessoal. Banco Safra não possui saldo devedor mínimo, tá? Não possui saldo devedor mínimo. Porém, o troco mínimo pelo Banco Safra seria de R$ 100, tá? Essas são as regras por parte destes bancos, são os principais bancos para a portabilidade, né? Eu sempre estou trazendo aqui para vocês as regras de portabilidade, porque muitas pessoas estão conseguindo sim fazer portabilidade, tá? Claro que não vai servir para todos os contratos, pessoal. Infelizmente, ainda não chegou nesse ponto, tá? Mas muitas pessoas estão sim conseguindo fazer portabilidade, ter o troco, mas precisa saber as regras. Por isso que eu trago elas aqui para vocês em detalhes, para que vocês possam ficar por dentro e entender exatamente como funciona a portabilidade. Entenderam, pessoal? Referente ao assunto de hoje,